Só mais um minutinho. Olá, boa tarde, Boa Vinícius. tarde, Maria, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Maria Tereza, eu estou aqui pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte. A gente integra a Rede Brasileira de Observatórios. O Marcos Vinícius é do Observatório de Brasília. Um prazer estar aqui essa tarde batendo um papo sobre as nossas boas práticas, viu, Mar? Bem, eu vou falar um pouquinho de mim e a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Perfeito, Eu sou perfeito. enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai contando um pouquinho da gente. Eu sou graduada em administração, até com ênfase em hotelaria, mas eu nunca cheguei a trabalhar na hotelaria. Eu acabei trabalhando antes só no mercado privado em outras áreas e depois eu passei no concurso na Belotur. A Belotur é a empresa municipal de, de Belo Horizonte, ela é como se fosse secretaria municipal, né? Só que ela é em formato de empresa pública. E aí o observatório é conduzido dentro de uma gerência, dentro da Diretoria de Políticas de Turismo e Inovação. Então, boa tarde, conta um pouquinho também de como que é a sua formação. Bom, boa tarde, né? Meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu sou aqui servidor da Secretaria de Turismo, né? E trabalho no observatório, né? O observatório hoje de Brasília, ele é um produto da Secretaria de Turismo, né? Então, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema, tecnologia da informação, né? E o nosso observatório ele foi criado em 2015, né? 2015 saiu o decreto com a lei instituindo o nosso observatório, né? E estamos aí, né? Com essa nova desafios, né? Trabalhar com o observatório é sempre trabalhar com desafios. Com certeza. A estrutura do observatório começou com o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Belo Horizonte em 2012, 2013. Tem uma portaria que passa a definir que exista o Observatório do Turismo em Belo Horizonte, e a gente aqui em Belo Horizonte também participa do Observatório do Turismo de Minas Gerais e também da rede, que aqui também todos nós fazemos parte. A gente também, junto comigo, trabalham mais duas pessoas, o José Geraldo Dolabella, que muitos já devem conhecer, e também o Rodrigo Michel, que também faz parte da equipe. Então, nós somos um trio que acaba se dividindo em vários momentos para também atender outras demandas que a empresa precisa da participação de alguém do observatório para ter esse olhar de métricas, de colaborações nesse sentido. Antes, né, da pandemia, a gente conseguia fazer mais pesquisas presenciais e começamos a ter a nossa grande mudança foi em 2017, 18, quando a gente começa a ter orçamento e conseguimos, além de pesquisas com parceria, fazer pesquisas primárias. Então, foi a grande mudança da nossa atuação e a gente passa a ter mais pesquisas e principalmente pesquisas voltadas para os eventos que tem atuação da Belotur ou com parceria, como pesquisa da virada cultural, pesquisa de outros grandes eventos, não necessariamente organizados para a Belotur, mas com parceiros ligados diretamente à Belotur. E aí, Perfeito. como que vocês, antes da pandemia, tratavam as pesquisas? Então, né? Tratávamos as pesquisas presencialmente, né? A maioria eram feitas por servidores aqui da secretaria. A gente sempre fazia um ciclo legal para não ficar sobrecarregado, né? E aí, quando começou a pandemia, né, a gente foi se reinventando. Aqui a gente não parou, né? Desde o primeiro dia, ali em março, né, de 2020, que começou realmente a pandemia. Então a gente vem trabalhando
com essas pesquisas virtuais, né, esses questionários virtuais. A gente acabou utilizando a base de dados do Cadastro, utilizamos muito a base de dados do Cadastro, né? Fizemos aí uma pesquisa junto com a rede, né, sobre o impacto econômico que a pandemia trouxe, né? Então, foi bem importante, né, essa pesquisa, né? E aí a gente tem também as pesquisas com os termos de fomento, né, que é uma contrapartida ali de quem faz parte, realiza o termo de fomento, né, a pesquisa e a satisfação, e a gente acaba utilizando essa base de dados que eles disponibilizam para e a gente gera um relatório, né, faz conforme o modelo que a gente utiliza dentro do nosso observatório de Brasília. Ô Vinícius, conta mais um pouquinho dessas pesquisas internas. Nós também temos estatísticas com os atendimentos nos CATs, né, que são os Centros de Atenção ao Turista, e a gente também faz algumas perguntas para essa pessoa que é atendida nos CATs, para a gente ter um pouco de desenho dessas pessoas que frequentam, né, de onde elas vêm, o que elas estão buscando, se elas vão permanecer ou não na cidade. E eu queria saber como que vocês trabalham as pesquisas com os CATs aí no Observatório de Brasília. Perfeito, vamos lá. Aqui a gente tem 6 6 CATs, né? Temos ali um na Praça dos Três Poderes, um no aeroporto, que foi reinaugurado, né? Ele estava desativado aí um ano e meio, foi reinaugurado. Temos também na rodoviária interestadual, temos um na Torre de TV Digital e no setor hoteleiro sul e setor hoteleiro norte, né? E aí, com essa pandemia, a gente ficou a gente reduziu, né, o número de pesquisas, de estudo, então a gente decidiu, né, utilizar os CARTs como um meio, né, para estar realizando essas pesquisas, né? Então, está sendo super importante fazer essas pesquisas, né? A gente já está em torno... a gente começou há 3 meses, se eu não me engano, estamos passando aí de 400 pesquisas. E assim, é uma pesquisa que ela é atualizada, né, em tempo real, a gente vai gerando ela ali em tempo real, então assim... Qual o instrumento que vocês estão utilizando para fazer essa pesquisa? Então, a gente está utilizando um formulário online, né, formulário do Google Docs, Google Forms, na verdade, e aí ele gera essa planilha para a gente e a gente faz como se fosse um data center, né? A gente gera dessa planilha, a gente gera um banco de dados e desse banco de dados eu extraio e colocamos no Power BI, que é que a gente acaba criando... de visualização, porque aqui a gente não sabe para quem que a gente está contando, então explica, né? É verdade, né? É um painel de visualização, né, bem interativo, você consegue ali fazer filtros, né? Então, acaba que a gente consegue fazer esses filtros e ele vai atualizando em tempo real, né? O começo é mais trabalhoso, porque você vai criar toda a arquitetura, todo o processo de como que vai ser essa atualização, mas aí depois ela vai se atualizando automaticamente, né? E é isso, e aí a gente capta do turista, né? Aonde ele vai ficar hospedado, qual foi o transporte que ele utilizou, né? A gente capta a faixa etária, o segmento turístico que ele se interessou, né? Dando um exemplo aqui, turismo cívico, turismo arquitetônico, né? Turismo contemporâneo, turismo rural, dentre outros, né? Então a gente separa por segmento e assim está sendo bem satisfatório, né? A pesquisa, a gente está conseguindo monitorar legal. Isso é bastante insumo para promoção turística, né? Sim. No nosso bate-papo, e vocês também pretendem utilizar esses dados para promoção turística, né? Porque a gente teve uma conversinha antes sim. isso vai ser utilizado para também promover, né? Além de captar o que está acontecendo, promover novas segmentações novos roteiros que acontecer da promoção turística. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. Você também está falando dessa questão
das pesquisas que vocês conseguiram implantar com a pandemia com a rede, nós também conseguimos, junto com o Observatório de Minas, aplicar em Belo Horizonte, né, com os empresários de Belo Horizonte, mas também com o interior de Minas. E o Brasil inteiro, quem não conhece essa pesquisa, pode procurar pelos contatos da rede, que ela está publicada no Tableau e unificada para o país inteiro. Então, ela realmente é uma pesquisa muito interessante e deve ser consultada pensando na questão de políticas públicas baseadas em dados. Uhum. Ainda sabendo aí das suas questões, eu vi que você falou do Power BI e que assim que os dados são consolidados, você coloca no Power BI e coloca no site. Conta pra gente um pouquinho dessa divulgação, por que você optou por essas estruturas? Vamos lá. O Power BI, né, para quem não conhece, é uma ferramenta, eu costumo dizer que ele é o Excel do futuro, né? Porque ali no Excel você também consegue gerar gráficos, consegue, mas é difícil, é um pouco difícil, né? Você tem que ter ali um conhecimento mais avançado para você fazer esse tipo de trabalho, né? Consolidar um banco de dados e gerar esses gráficos dentro de uma planilha Excel. E o Power BI não, o Power BI ele faz toda essa interação para você. Ele tem, para quem gosta de programação, né? Ele faz essa interação com programação, ele faz essa estrutura do banco de dados, né, que a gente utiliza sozinho, né? Então, assim, você consegue publicar ele, então você com apenas um clique você consegue ter acesso a esse painel, né, que é totalmente interativo, né? E assim, facilitou muito a vida de quem faz pesquisas, de quem, né, mexe com estatísticas, tudo isso, né? Eu finalizei esses dias um painel da economia, né, com os impostos sobre os tipos de serviço, né, que conta com turismo, diversões e hotelaria. São esses três, né? Então a gente fez essa parceria com a Secretaria de Economia, né, e ela me manda esses dados mensalmente e eu já jogo nessa base de dados consolidada que a gente tem e gero esse painel, né? E para quem não conhece o Power BI, e trabalha com pesquisa, né? Trabalha nesse ramo, eu convido vocês a conhecer porque é bem prático, né? É bem inovador. Aproveitando essa oportunidade que você já está falando que ele é interativo, os observatórios, a gente mesmo recebe muita demanda, tanto de imprensa quanto dos alunos, né, que estão elaborando seus estudos, e também do mercado. Às vezes ele precisa do histórico completo, mas às vezes ele precisa de um dado de um determinado recorte. E o Power BI, ele possibilita esses filtros. Isso facilitou também esse atendimento ao público? Sim, com certeza, né? Quando alguém me manda um e-mail e fala, ó, vocês conhecem o observatório? Eu acabo apresentando o observatório, apresentando todo esse painel interativo que a gente tem, né? E eles ficam, nossa, né? Tem muita gente que não conhece, fica, como que você fez isso? Você programou? Não, já está tudo pronto, né? Você vai ali, pega os dados de uma planilha, ele pega dados de planilha, ele pega dados de banco de dados, ele é bem, né? Você vai conhecendo e assim, o Power BI se eu creio, a Microsoft lança uma atualização quase toda semana, então assim, é uma coisa que eles estão vendo, né, que está sendo inovador, e tanto nessa pandemia também, né, eles estão utilizando muito. A Secretaria de Saúde aqui do DF usa o Power BI para fazer todo esse mapeamento de leitos, o mapeamento de casos, né, do coronavírus, então eles fazem isso, então são vários filtros, né, você pode filtrar os hospitais, regiões administrativas, que são as cidades satélites, né, do entorno aqui de Brasília, né? Então, assim, é perfeito, né? É uma ferramenta que veio para ajudar mesmo. Eu acho que é importante também a gente compartilhar com os demais pesquisadores de observatórios ou não, é que o Power BI ele tem uma versão gratuita, não necessariamente você precisa ser uma versão paga. Então, isso viabiliza muito, porque normalmente, pelo menos o nosso orçamento é muito reduzido.
Com Não é só certeza, a com equipe que é certeza. reduzida, o orçamento também é Também. reduzido, né? Por isso que a gente também recorre tanto à questão das parcerias, e eu acho que também usar plataformas abertas ou plataformas gratuitas facilitam e viabilizam a execução do observatório. Dentre essas parcerias e aproximações com as universidades, porque a gente sabe que somando os esforços, né, a gente consegue avançar nas pesquisas. Eu vou contar um pouquinho das minhas e espero que você conte das suas. A gente já conseguiu fazer pesquisa com vários entes, não necessariamente só públicos, né? A gente já conseguiu fazer também com privados, mas a gente tem grandes exemplos, assim, na época da Copa, a gente conseguiu fazer com a FEComércio várias pesquisas. Nessa pesquisa do impacto da Covid, a FEComércio continuou fazendo novas rodadas, acompanhando e preparando material de acordo com a demanda dos empresários, e deve acontecer em breve uma terceira onda de perguntas para ver como que, para acompanhar o impacto, né? Porque a gente sabe que durante um ano a realidade dos empresários do setor do turismo foi mudando, né? E teve, em alguns momentos ficando mais difícil, ainda estamos longe de uma retomada, mas a gente vê também grandes oportunidades que esse novo cenário colocou para a gente. E a aproximação com as universidades, vejo na nossa realidade aqui com a UFMG, com a UENG, com outras universidades como a UNA, que também é daqui de Belo Horizonte, a gente consegue fazer ótimos projetos em outras áreas de promoção da cidade, mas também de pesquisa, que é tão importante para a gente. E essa colaboração de dados, de metodologia, a gente consegue trazer o conhecimento para o mercado e dar bons temas para a academia. Isso vem trazendo ótimos resultados e a gente vê também os profissionais se formando com uma realidade mais de mercado. Eu queria saber também como que vocês se relacionam com o mercado de vocês, com as universidades aí. Sim, né? Vamos só voltar aqui para as pesquisas, né, que a Márcia mandou. Eu vi que ela mandou assim, que como que é feita essa abordagem com o turista. Márcia, te respondendo, essa abordagem com o turista é o próprio atendente que faz, né? Ele tem esse formulário online, né? Eu, junto com alguns servidores aqui, elaboramos esse formulário, colocamos no Google Forms e enviamos o link para eles, né? E eles vêm, link e conversa com o turista e faz essa entrevista, né? E aí, eu esqueci também de falar, né, que a gente está com uma ideia de fazer esse e-mail marketing, né? A gente pega esse e-mail do turista e a Márcia a Maria, na verdade, até me deu uma dica, né? A gente veio conversando mais cedo e ela me deu uma dica, né, para a gente pegar esses e-mails, né, se ele autoriza esse produto nosso. Aqui a gente sempre está fazendo vários produtos, rotas, a gente lança rotas, fazendo o Turismo em Ação, né, que é um evento que a gente vai em cada RA, em cada semana, e a gente vai fazendo vários serviços, né? Então assim, é bem importante, né, essa pesquisa, e aí a gente faz essa abordagem assim, né, pelo formulário, e aí gera todo o banco de dados e jogamos para o painel. Uma tecnologia que também pode acontecer nos CATs, ainda não está implantado aqui não, mas a gente já pensa que uma solução seria um QR Code, um link curto que a pessoa possa entrar do próprio celular e responder, para diminuir os Uhum, contatos, né? São possibilidades que a gente está em pensamento e que a gente trocou também ideia com o Vinícius. Então, eu vou retomar a pergunta uhum, que é sobre as parcerias, como que o Observatório de Brasília, né, você conduzindo o Observatório de Brasília, estabelece essas parcerias e essa proximidade com as universidades. Além da importância, quais são os formatos? Vocês conseguem formalizar através de algum termo de cooperação técnica
ou já é uma relação informal, mas flui? Qual que é o formato e como que ela acontece? Assim, né? O observatório, na verdade, em 2015, ele foi elaborado, né, junto com o núcleo, né, que tem dentro da UNB, da nossa universidade aqui de Brasília, do turismo, né? Então, assim, a gente criou essa relação, né? Então, o Neilton, né, o nome dele, o coordenador desse núcleo, então, ele que trouxe alunos, trouxe professores, né, para agregar para a construção desse observatório, para o levantamento desse observatório, né. Confesso que depois que, quando a pandemia começou, a gente se distanciou um pouco, mas já estamos criando relações de novo, né. Vários alunos utilizam o observatório, vários alunos entram, né, para fazer ali suas atividades universitárias. E a nossa relação, assim, é bem informal, né? Eu confesso que é bem informal, mas a gente já está elaborando ideias, né? É, parceria também com o Instituto Federal. O Instituto Federal entrou em contato com a gente, né, para a gente estar abraçando esses alunos, trazendo aqui e ver, para eles verem, né, ao vivo como é que acontece, como é que é todo esse serviço nosso. A dinâmica, a dinâmica, ela é desafiadora, mas Uhum, eu acho que uma experiência muito válida. E essa questão da formalização com as universidades é muito importante para a perenidade, né? A continuidade é muito importante. A gente utiliza já um convênio macro, que foi da prefeitura com a universidade, mas a gente também pensa como ampliar isso para as outras universidades. Eu estou falando no caso da Federal de Minas Gerais, mas a gente pretende verificar como que isso pode ser aberto a mais universidades e mais institutos de pesquisa. Como você citou, o Instituto Federal de Pesquisa é realmente um ambiente muito rico. E assim possibilita a captação de recursos de pesquisa, bolsa de pesquisa, né? E a gente sabe uhum, que um pouco de recurso para viabilizar, operacionalizar é muito importante, verdade. né? Eu entrei no site de vocês, eu fiquei muito feliz que vocês publicam muitas coisas do que vocês já estão fazendo, incentivam o uso da lei de acesso à informação, vocês deixam bem na primeira página que vocês não estão fazendo nada além, isso já são decretos, a própria formação do observatório de vocês e as leis que regem a administração pública permitem o acesso aos dados. Então, vocês, Uhum. na primeira página de vocês, isso já está estampado, parabéns por essa iniciativa de informar as pessoas que elas têm direito a esse tipo de informação para melhorar mesmo a gestão. E aí eu gostaria de entender como que vocês conseguiram criar o site com tantos recursos. Eu já sei que você tem uma formação na área que facilita, né? Mas conta um pouquinho mais como que isso tudo desenrolou e quais são os benefícios desses formatos que você disponibiliza. O nosso observatório ele foi criado, né, em 2015, e aí contratamos uma empresa, né, para desenvolver esse site. E aí em 2018 acabou esse contrato, né, por conta de os recursos, né, e aí acabou esse contrato. Então em 2018 a gente decidiu desenvolver aqui dentro da secretaria, né, e aí conversamos com a Secretaria de Tecnologia, eles disponibilizaram um servidor, né, um servidor web para a gente hospedar esse site, né? E aí, como a gente estava conversando mais cedo, né, você tendo o total controle desse site, você consegue colocar novas tecnologias, você consegue publicar ali na hora, né, o seu produto, você não precisa, você não depende de terceiros, né, para você fazer essa publicação, fazer essa alguma alteração que precise, alguma coisa. Então, assim, deu uma liberdade muito boa, né, uma liberdade bem legal para a gente poder trabalhar em cima do observatório. Eu não vou decorar aqui todo o endereço, mas colocando no Google Observatório de Turismo do Distrito Federal, vocês vão chegar à página deles e colocando Observatório de Turismo de Belo Horizonte, Belotur PBH no Google, vocês também chegam no nosso site, então tem as disponibilidades. Eu vou aproveitar e fazer mais umas perguntas, né? Porque a gente ainda tem um tempinho.
Eu peço ajuda se tiver mais pergunta, alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta do que a gente está tocando aqui no assunto. Sobre essas publicidades, o Observatório de Belo Horizonte, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, tem colocado os dados no formato de dados abertos. É uma prática muito interessante, alimentada até pelas leis de transparência, que os dados podem ser usados com software livre. Isso possibilita desafios de inovação, isso traz muito valor para essa questão de cruzamento e integração de dados. Existe um portal específico aqui em Belo Horizonte para dados abertos, que aí vem de outras áreas também, além do turismo, tem da cultura, tem de mobilidade, tem de saúde. Então, acaba que você consegue olhar para a cidade de forma ampliada, e isso corrobora também com destinos turísticos inteligentes, que é uma questão que o observatório colabora muito também para esse caminho, né? Uhum. Deixa eu ver, mas tem alguma pergunta específica que você gostaria de fazer? Eu estou aqui fazendo 900 perguntas, né? Não, eu também gostaria de saber como é que surgiu, né, o observatório de vocês, como que vocês tiveram essa iniciativa, como que foi o pontapé inicial. Então, como eu falei no começo, começou com o núcleo de estudos antes da Copa, com a questão, até pela grandiosidade do evento, e Belo Horizonte foi uma das cidades sede, a gente ganha necessidade de ter esses dados mais estruturados. A gente já vinha sempre acompanhando os dados dentro de um setor, né? Mas ele ganha estrutura e formato de portaria, que é um observatório no período da Copa. A gente integra, fortalece mais ações junto ao Estado e fomentando essas parcerias, a gente foi construindo um histórico de pesquisas em rede, junto com o Estado. Começamos algumas pesquisas, inclusive do Carnaval, foi feito em parceria com o Estado, e depois a gente conseguiu orçamento para fazer independente, mas ainda continuamos tendo uma comparabilidade com as pesquisas também do Carnaval das cidades do interior. E isso é muito interessante para conseguir ver o Estado como um todo. A gente consegue perceber que o observatório ele vai ganhando esse espaço à medida que existe também uma tendência, né, de analisar os projetos com uma forma com mais referência de dados, né, quantificar a importância do turismo impactando outras áreas, não necessariamente só as tipicamente turísticas, né, que seria hotelaria, agência de viagem. A gente consegue ver que a gente movimenta a gastronomia. Da mesma forma que Brasília é uma cidade criativa, reconhecida como cidade criativa do design pela Unesco, Belo Horizonte também teve uma importância de conseguir o título Cidade Criativa na área da gastronomia, e o observatório também pôde contribuir com estudos, pesquisa, fomento à construção de artigos. A gente lançou um e-book sobre gastronomia, né, um edital de fomento de artigos, e que ele se transformou num e-book. Todo esse material participou da candidatura, e agora a gente participa da parte de monitorar, porque toda candidatura da Unesco ela tem que se manter, né, com relatórios, com indicadores, e aí a gente continua nesse processo de acompanhar como que a cidade gera dados de gastronomia, mas não só gastronomia, o turismo, como que isso tudo vai sendo desenvolvido. Entendi. Tem mais coisa. Eu lembro de você falar que, além de fazer as pesquisas no CAT de Brasília, vocês estavam capilarizando isso para cidades satélites.
Conta um pouquinho disso pra gente, como que você vai conseguir integrar isso também. Sim, né? A gente com esse projeto do Turismo em Ação, né? A gente leva vários serviços, né, em cada RA. E um desses serviços é o centro de atendimento ao turista em cada cidade satélite, né? Então a gente, em, em uma conversação com a administração de cada satélite, né, eles disponibilizaram um espaço dentro da administração para ser o CAT, né, e disponibilizaram também o servidor. Então a gente fizemos, pegamos todas as RAs e fizemos uma capacitação aqui na CETU mesmo, né, com a nossa coordenadora dos CATs, ela também é coordenadora de qualificação. Então ela fez toda essa qualificação e aí toda semana a gente vai, né, para fazer esse evento, esse Turismo em Ação, e a gente inaugura o CAT, né? E aí quando tiver estruturado, que tudo começar a voltar ao normal, né? Vamos sentar de novo com todos eles, né, e falar dessa pesquisa, né? Vamos abranger essa pesquisa, vamos consolidar todas as RAs para gerar essas pesquisas para a gente analisar melhor o turismo, né, de Brasília. Então, acaba que vocês operacionalizam as pesquisas, treinam as pessoas, né? Faz essa curadoria. E nessa parte também de online, tem um outro projeto que a gente também tem, só que não foi o observatório que conduziu esse projeto, que foram as visitas virtuais. Mas como você comentou que você estava fazendo essa parte também do, das visitas virtuais, e por ser você está conseguindo fazer isso acontecer com baixo custo, eu acho que é uma ótima oportunidade para dividir com as outras pessoas os outros destinos que possam nos ver, né? Lembrando que vai ficar gravado, vai ficar aqui, vai para o canal do YouTube da rede. Então, conta um pouquinho dessa parte das visitas virtuais com baixo custo para a gente. Tá. Com toda essa pandemia, né, com todo esse evento que aconteceu, ninguém esperava, né, claro, e a gente teve que se reinventar, né, então sentou todo mundo, começou a pandemia, então todo mundo ali, todo dia, né, fazendo live, fazendo reuniões virtuais, a gente decidiu fazer esses tours, né, virtuais. Quem ainda não conhece, eu tá no site da secretaria e no observatório também, lá em tour virtuais no observatório, no site da secretaria mesmo de turismo, vocês vão entrar de cara, já vai ter lá, né, esse tour virtual nosso. Então, assim, e que nem você falou, né, a gente tem poucos recursos, então, tipo, se a gente fosse contratar uma empresa, ia ser uma demora, né, ia ser um pouco complicado. Então, a gente decidiu usar a plataforma do Google, né, o Street View. É como se fosse, você tem um olhar 360, né, do mundo, né, o Google hoje consegue fazer esse 360 no mundo inteiro. Então a gente utiliza, né, essa plataforma, a gente vai em cada ponto, né, e faz essa foto em 360, né, a cada 3 metros a gente faz uma foto, né, pro usuário ter mesmo uma experiência bem legal, né, desse tour virtual, né, então a gente vai juntando também com o turismo em ação, né, cada semana a gente vai nesse turismo em ação, então cada ponto de cada cidade, né, ponto turístico, a gente faz esse tour virtual para futuramente lançar uma rota, fazer um produto mais estruturado, né, mais dinâmico, né, para o usuário. E isso é muito interessante, como que você conseguiu, né? Porque é a parte de promoção integrada com o observatório e chega isso tudo. E uma coisa que você não detalhou para gente, como que as pesquisas antes da pandemia, como que você viabilizava? Se era por meio de contratação de terceiros, se é uma equipe de você, do próprio observatório, se são outros servidores que fazem essa equipe de pesquisa primária, ou se são parceiros. Bom, a maioria, né, quase todas, né, as pesquisas são realizadas aqui dentro da secretaria, são servidores, né, que vão a campo, né, e fazem toda essa coleta de dados,
né? Tivemos uma pesquisa agora que foi até teve um Prodoc, né, da Unesco, e aí a gente fez essa contratação, né, dessa empresa. Ela fez a pesquisa em alta e baixa temporada em 2019, né? E foi ali que foi nessa pesquisa voltando, né, no Power BI, foi com essa empresa que eu conheci o Power BI, né, e comecei a trabalhar também com ele. Então, assim, bem interessante, né? E todas as pesquisas, né? Quando tem eventos festivos, 7 de setembro, aniversário de Brasília, carnaval, né? A gente vai a campo fazer essas pesquisas, trazer estudos, mas é tudo aqui mesmo dentro da secretaria. Eu já sei para quem que vou pedir socorro quando a gente estiver finalizando o nosso painel. Pegar outras dicas, porque integrar dados é Sim, bem sim, interessante e eu acho que essa troca com os observatórios realmente é o mais rico de todo o efeito. Bem, eu acho que a gente fez uma boa troca aqui sim. de boas práticas. Fico muito feliz com tudo que já está sendo feito e entregue pelo Observatório de Brasília. Vejo que a gente está caminhando muito junto nessa direção de ter dados, trazer dados, publicar dados, tudo com muita parceria, porque isso faz com que a gente se multiplique, já que são tantas equipes reduzidas, mas como a pesquisa realmente Verdade. é muito importante para o desenvolvimento do setor, e a gente sabe como que o setor vai precisar dessa energia somada para avançar. Convido a todos que assistirem agora, que assistirem depois, a entrar mais uma vez, acompanhar os trabalhos da rede aqui ou no canal do YouTube, no Instagram, no YouTube. Convido também a entrar em contato com os observatórios da sua região e poder somar para o setor se desenvolver cada vez mais. E a gente vai aproveitando. Muito obrigado, Vinícius. E a gente Obrigado segue você. à disposição. Tá bom. Tá bom?